Há momentos em que o céu se inclina para sussurrar algo que não pode ser ouvido por todos. Se você chegou até aqui, não é por acaso. Há uma convocação silenciosa te chamando. E se sair antes do fim, talvez perca a revelação que sua alma esperou por vidas inteiras. Este vídeo não é uma mensagem comum. É um espelho espiritual. Ele não fala para a multidão, mas para os escolhidos, aqueles que foram marcados antes mesmo de nascer. E se o seu espírito começa a arder, se um frio percorre o seu corpo, é o selo respondendo ao chamado. Hoje, o Espírito te fará lembrar quem você é. 10 sinais, 10 marcas de um selo invisível, gravado não na carne, mas na alma. Sinais que não vêm para te vangloriar, mas para te posicionar no propósito eterno. Mas antes de prosseguirmos, se o que você sente agora é real, fique até o final. A revelação não é para os apressados. Se essa mensagem tocar algo dentro de você, inscreva-se neste canal e escreva nos comentários: eu reconheço o selo. Este simples ato é uma declaração espiritual. O céu verá e o selo será reafirmado. Agora, ouça. O primeiro sinal se manifesta quando o tempo, que antes te arrastava, começa a te observar. Sinal 1. Alteração do tempo, sensação de horas em câmera lenta. O escolhido percebe que o tempo já não o governa. Há momentos em que as horas se dilatam, como se o relógio deixasse de ter poder sobre o espírito. É o selo ativando uma percepção divina. Quando o Espírito Santo repousa sobre alguém, ele desacelera o mundo para que o interior desperte. José, no poço, não contava os minutos. Moisés, no deserto, não via o calendário. Eles estavam sendo moldados fora da lógica humana. E é assim que o selo se manifesta. Se você tem sentido que o tempo se tornou elástico, que certas horas parecem eternas e outras evaporam como névoa, é porque Deus está te deslocando para outra dimensão de propósito. Sinal 2. Presença que revela intenções, pessoas que se sentem desconfortáveis. Quando o Espírito habita alguém, a própria presença se torna uma luz. E a luz, por sua natureza, expõe. Você perceberá que pessoas ao seu redor, antes confortáveis, começam a se inquietar, a evitar o olhar, a mudar o tom. Não é rejeição, é discernimento. O selo de Deus faz de você um espelho que reflete intenções ocultas, não para julgar, mas para separar o verdadeiro do falso. E isso pode doer, porque muitos que te cercavam por conveniência não suportam a vibração da verdade. Isaías sentiu isso quando o fogo tocou seus lábios, e ele exclamou: ai de mim, que sou homem de lábios impuros. A presença revelou o que estava escondido. Assim também acontece contigo. Tua simples existência se torna purificação. Sinal 3. Padrões repetidos, números, símbolos, mensagens. O selo divino fala por códigos. Ele repete sinais até que a alma desperte. Você começa a anotar números, frases, sonhos, músicas que voltam como ecos. Não é coincidência, é convocação. Os escolhidos percebem o diálogo secreto do espírito com o inconsciente. Deus fala por meio de símbolos, porque o símbolo atravessa a mente racional e atinge o espírito. Se algo tem se repetido diante de você, 3:33, 7:17, uma mesma palavra, um mesmo encontro, é o selo te lembrando: estou aqui, caminhe. Sinal 4. Fadiga espiritual inexplicável. Há um cansaço que não é do corpo, mas do espírito. O escolhido sente uma exaustão que não se cura com sono. É o peso do invisível, a guerra silenciosa entre o velho e o novo que está nascendo. Essa fadiga não é fraqueza,
É parto. Deus está rasgando a antiga identidade, extraindo do íntimo o que já não serve à missão. Por isso, há dias em que você acorda sem forças, mas algo em você insiste em permanecer. Isso é o selo sustentando o que a carne já não aguenta. Moisés sentiu isso no deserto. Elias, debaixo da árvore, pediu para morrer. Ambos estavam sendo fortalecidos por dentro, enquanto por fora tudo parecia ruir. Quando o Espírito está te selando, ele primeiro te esvazia, para depois te preencher. Sinal 5. Rejeição como redirecionamento. Portas que se fecham. Os escolhidos não perdem, são redirecionados. Toda porta que se fecha, todo convite que evapora, toda relação que se rompe, carrega um propósito invisível. Quando o selo de Deus se manifesta, caminhos comuns deixam de servir. A rejeição é o modo como o céu reorganiza o terreno. Você não foi esquecido, foi separado. Enquanto chora por aquilo que acabou, o Espírito já prepara o que começa. José foi rejeitado pelos irmãos, vendido como escravo, esquecido por homens, mas lembrado por Deus. A prisão era o corredor do palácio. Assim também é contigo. As recusas são os atalhos de Deus. Sinal 6. Silêncio sagrado que comunica. O selo se fortalece no silêncio. Há dias em que Deus parece não falar, e mesmo assim, tudo fala. O vento, as pausas, o olhar de um estranho, uma sensação sem palavras. Esse silêncio não é ausência, é comunhão em outra frequência. Quando o Espírito te sela, ele te ensina a ouvir o que não é dito. O barulho do mundo já não cabe na tua mente. Você começa a discernir o não dito, a perceber o que está por trás das palavras. É nesse silêncio que os profetas são treinados. Elias o encontrou na caverna. Não estava no fogo, nem no terremoto, mas na brisa suave. Quem é selado por Deus aprende a descansar dentro do som do nada, porque ali o tudo habita. Sinal 7. Impossibilidade moral de mentir. Língua santificada. Aqui o selo atinge o clímax. O escolhido não consegue mais trair sua verdade. A mentira se torna um peso intolerável. A manipulação, um veneno. É como se o Espírito tivesse tocado sua língua com fogo. E a partir daí, cada palavra se tornasse sagrada. Você começa a sentir o poder espiritual do verbo, compreende que falar é criar, e por isso, cada frase exige pureza, cada promessa requer verdade. Isaías experimentou esse toque. Eis que esta brasa tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada. Assim também o selo transforma tua fala em instrumento divino. O que antes era opinião, agora é decreto. O que era discurso agora é revelação. E é nesse ponto que o Espírito fala contigo. Não volte atrás. O que eu purifiquei, não profane. Se essas palavras te tocam, declare nos comentários. Minha língua pertence ao Espírito Santo. Isso não é engajamento. É um ato de consagração. Sinal 8. Brilho ou calor espiritual que transforma ambientes. O escolhido é uma tocha viva. Mesmo em silêncio, ele carrega uma presença que muda o ar à sua volta. Ambientes pesados se suavizam. Pessoas aflitas encontram descanso apenas por estarem perto. Não é carisma, é o selo. O Espírito Santo não apenas habita, ele irradia. E quando o selo está ativo, o corpo se torna um templo onde o invisível se manifesta. Alguns sentirão um calor repentino, outros, uma paz que atravessa a pele. É o mesmo fogo que apareceu na sarça diante de Moisés, queimando sem consumir. Você não precisa fazer força para brilhar. O selo fala por si, e quanto mais se entrega, mais o brilho se espalha. Sinal 9. Período de solidão como preparação. Todo escolhido passará pelo deserto, não como castigo, mas como lapidação. A solidão é o berço da escuta. Quando todos se afastam, o céu se aproxima. Nesse tempo,
As orações parecem ecoar no vazio, mas é no silêncio que a semente cria raiz. Deus retira testemunhas humanas para que o testemunho venha dele. José teve o poço, Moisés o deserto, Elias a caverna, Jesus o monte. O selo sempre exige isolamento, não para punir, mas para alinhar. E quando o tempo da solidão termina, o escolhido emerge irreconhecível. Não mais alguém que busca o propósito, mas o próprio propósito em forma humana. Se você está nesse lugar de silêncio e ausência, saiba, é a incubadora do selo. Sinal 10, momento de confirmação suprema, quando tudo passa a fazer sentido. Chega um instante em que o caos se organiza. Os fragmentos da tua história, antes desconexos, se alinham como estrelas que formam uma constelação. Tudo o que doeu revela porque precisou existir. E o Espírito sussurra: agora, vê o que eu via desde o início. Esse é o momento em que o selo se manifesta em plenitude. Não há mais dúvida, há missão. Não há mais busca, há envio. E a vida inteira, até os erros, se tornam parte do propósito. O selo não é apenas uma marca, é uma convocação. Você foi selado para ser ponte entre o invisível e o visível, para carregar o fogo onde houver trevas, para lembrar aos que esquecem que Deus ainda fala e fala por meio dos que se permitem ser ouvidos. Talvez você tenha sentido um calor, uma presença, uma vibração estranha enquanto ouvia. Não é sugestão, é resposta. O mesmo Espírito que inspirou José, Moisés, Isaías e Elias está agora tocando o teu espírito. E ele diz: tu não és comum, te separei antes que o mundo te nomeasse. O que selou tua dor agora será tua autoridade. O que te feriu será o canal da minha glória. Hoje, se o teu coração reconhece isso, declare com fé nos comentários: Senhor, eu recebo o selo e me coloco à disposição do teu propósito. Compartilhe este vídeo com alguém que você sente que também foi escolhido, pois o selo se multiplica quando é reconhecido. Se esta mensagem acendeu algo dentro de você, não a deixe morrer aqui. Curta este vídeo para que o selo continue alcançando outros corações. Escreva nos comentários: eu fui selado pelo Espírito, e compartilhe com alguém que você sente que também foi escolhido, pois quando um desperta, muitos são chamados. Inscreva-se neste canal e mantenha aceso o altar do Espírito. Aqui, cada palavra é uma semente, e cada encontro um lembrete de que Deus ainda fala, e o selo dele vive em você. Incendeie seu coração e até a próxima.